Boa noite, galera. E aí? Hoje é minha estreia aqui no YouTube, né? E assim, nosso coração se alegra muito de estar compartilhando aquilo que o Senhor fala conosco através das redes sociais e principalmente uma palavra direcionada aos jovens, aos adolescentes. E hoje eu vim falar aqui um pouquinho sobre a terceira parte da série O Gigante em Mim. Esses dias Deus tem colocado muito no meu coração de ministrar a respeito de coisas que nós temos vivenciado na pandemia, né? É um momento tudo novo, onde todas as coisas mudam. A série anterior a gente falou, né, a hora que tudo muda. E agora a gente tá falando do gigante em mim, porque a hora que a gente se encontra, né, isolado socialmente, a hora que a gente se encontra só, né, a gente começa a ver aquelas coisas que entram dentro de nós. E às vezes nós não conseguimos lidar com elas de uma forma muito tranquila. Às vezes a gente se desespera, às vezes gera ansiedade. E nós precisamos de ter em todo o tempo a certeza de que existe um Deus maior, infinitamente maior do que todas as coisas. Principalmente porque tudo aquilo que ele prometeu, tudo aquilo que ele estabeleceu pra gente, ele é fiel e justo para continuar cumprindo, né? Então, hoje a parte 3 fala assim, já está escrito, né? Vai falar exatamente esse quadro que nós temos vivenciado, as coisas que nós temos vivenciado já estavam escritas. Tudo isso que nós temos vivido já estava escrito. E a gente vai ver como que a perspectiva, a forma como que lidamos com isso muda muito a respeito daquilo que nós pensamos, vivemos e assim, deixamos as coisas acontecerem, né? E aí a passagem que nós vamos usar de base hoje está no livro de Números, capítulo 13. Primeiro nós vamos ler o verso 1 e 2 que fala assim: O Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo qual chefe entre eles. Então, a primeira coisa é uma ordem do Senhor, né? E ele deixa bem claro: a terra de Canaã que eu vou dar aos filhos de Israel. Ele garante que ia dar aos filhos de Israel. E aí, do verso 3 até o 17, fala os nomes, né, das pessoas que foram escolhidas de cada tribo. E aí, no verso 17, continua contando a história e fala assim: Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subam pelo Negueb e entram na região montanhosa. Vejam a terra, como ela é, e o povo que nela habita. Se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos, vejam também como é a terra em que esse povo habita. Se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Então, Moisés escolhe, né, a pedido do Senhor, 12 homens para irem às terras que o Senhor havia dito que daria a eles. Então, fala das diretrizes, né, de tudo aquilo que eles deveriam observar. E continua no 21. Assim foram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramate. E subiram pelo Negueb e foram até Hebron. Ali viviam Almã, Cesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol por causa do cacho de uva que os filhos de Israel cortaram ali. Então eles foram, observaram, até colheram, né, fruto, porque Moisés disse: quem tiver coragem, traga dos frutos da terra. E agora era a hora deles passarem um relatório para Moisés. Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Esses são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas.
Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que havia espiado, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes dos filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Então, eles voltaram com um relatório, para Moisés, explicando tudo aquilo que eles tinham explorado na terra, tudo aquilo que eles tinham colhido ali e visto as informações. De fato, era a terra que mana leite e mel, como havia sido prometido, mas o povo era muito poderoso, O povo eram gigantes, eram pessoas muito poderosas, com poder de guerra muito grande. E como que eles fariam isso, se o povo era infinitamente superior? Então mostra esse texto, os espias explorando a terra, como eles de fato encontraram grande quantidade de frutas e como eles voltaram para Moisés não falando do fruto, mas do povo, do povo poderoso que eles encontraram por lá, que era muito perigoso. Dos 12 homens que Moisés enviou, eram 12 tribos de Israel, apenas 2 se prontificaram a dizer: olha, eu acho que dá sim. Eu acho que para além do perigo, para além dos povos, para além de tudo, existe possibilidade da gente conquistar aquela terra sim. Deus, o Senhor já havia dito que daria aquela terra para aquele povo, O capítulo começa dizendo isso, Que o Senhor disse: a terra que eu dou a vocês, envia homens para que vocês vejam a terra que eu dei a vocês, que eu darei a vocês. E os homens voltam duvidando de tudo, porque acharam um terreno muito perigoso, viram que era realmente cheio, muito frutífero, e 2 homens foram capazes de dizer: não, nós vamos realmente, temos capacidade pela força, que nos foi dedicada do Senhor a nós temos capacidade de ir além. E muitas vezes nós temos agido como esses homens. Às vezes a gente nem começou a enfrentar as coisas, as dificuldades, e a gente sofre e se preocupa com muita antecipação. Fica ansioso, fica angustiado por algo que nem aconteceu. Algo maravilhoso, que é a promessa de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente não tem coragem de ir enfrentar porque nós temos medo. E nós vemos sempre aquilo que muitas vezes está na nossa frente e não conseguimos ver além. Como Josué e Caleb tiveram a capacidade de ver além daqueles perigos, daquilo que estava à vista dele, do fato, Moisés, ele pediu para os homens avaliarem o terreno, a terra, não para eles se avaliarem, Eles se viram impotentes diante daquele povo, diante do território perigoso, e não, de forma alguma, Moisés pediu para que eles se avaliassem. Porque eles se sentiram menores, eles se sentiam incapazes de lutar e guerrear contra esse povo. Mas em momento nenhum foi dito isso. Ele pediu para avaliar o contexto do território. E eles voltaram com um relatório dizendo: nós somos como gafanhotos perto deles. E muitas vezes nós temos agido assim também. Às vezes a situação que acontece na nossa vida, a gente começa a se avaliar: eu sou incapaz, eu não consigo, eu tenho muitos problemas, eu tenho que resolver isso primeiro para mim conseguir a plena felicidade, eu tenho que resolver isso primeiro para mim consertar a minha vida diante de Deus, eu tenho que, não sei, no nosso contexto jovem, eu tenho que me formar para mim ter uma posição diante de Deus, para me exercer um ministério, eu tenho que me casar para isso, eu tenho que fazer isso. Não, o tempo é hoje.
Não é se avaliar, é avaliar a situação e crer na promessa de Deus para sua vida, né? E só que Moisés, apesar de todos os relatórios ruins de 10 homens, ele resolveu acreditar no relatório de 2, né? Porque eles tiveram a perspectiva do alto. Eles, de forma alguma, eles pensaram naquilo que estava diante deles. Eles pensaram muito além. Eles pensaram que o Senhor tinha prometido e que Ele iria cumprir. E é nisso que deve estar a nossa esperança. Se aquilo que o Senhor prometeu para a nossa vida vai se cumprir, né? Porque Ele é fiel. Nós precisamos estar atentos, intimidade e devocional e vida com Deus mesmo, para que a gente consiga exercer, né, essa fé que nós devemos ter acima de todas as coisas. Independente das circunstâncias, independente dos fatos que se apresentam na nossa frente, nós precisamos ter fé. Em momento algum dizer, Deus me prometeu isso, mas isso e isso, porque temos muitos problemas. É a mesma coisa da gente parabenizar uma pessoa, vamos dizer, parabéns, você se formou na faculdade, você se formou no seu curso, parabéns. E a pessoa fala, formei mesmo. Só que agora eu vou entrar no mercado de trabalho, sabe? Tá muito difícil. Eu formei pra ganhar pouco. Eu formei pra sofrer nessa vida. A concorrência é muito grande. Ou se não, uma pessoa que, né, foi promovida no trabalho. Parabéns, você foi promovido, sua capacidade é muito grande. Você conseguiu mostrar, né, para os seus superiores quanto capaz que você é. E a pessoa vem e responde, eu fui promovido. Mas, nossa, vai ser muito trabalho. Eu não vou ter quase tempo nenhum para minha família. Eu não vou ter tempo quase nenhum para fazer as coisas que eu gosto. Sabe? São coisas ótimas que acontecem na vida. Formar e ser promovido no trabalho. Ou qualquer outra coisa que a gente vai parabenizar. Mas a pessoa só consegue ver os fatos negativos. As pessoas não conseguem ver a perspectiva do alto. Aquilo que Deus tem para elas. As maravilhosas coisas que Deus tem para elas. Só consegue ver aquilo que está na frente do seu nariz e não consegue ver as coisas maravilhosas, como que formar na faculdade abre portas, abre, né, abre conhecimento na sua mente, né, você conhece novas pessoas, você começa, né, a vida adulta real ali, assim como no trabalho, né, é promovido, você vai ter, né, um dinheiro, um recurso a mais, apesar de todo o trabalho, né? Nunca foi garantido que seria fácil nessa terra. Desde o pecado original nós teríamos que trabalhar e trabalhar muito para conquistar as coisas. Mas nós devemos ver além dos aspectos negativos e começar a ver os positivos e aquilo que Deus nos abençoa. Ser gratos acima de tudo. E não murmuradores, questionadores, pessoas com gratidão no coração. 10 pessoas relataram problemas. 2 relataram promessas. 10 pessoas relataram sobre os gigantes e 2 relataram sobre as uvas, que é aquilo que a terra prometia para eles, né? E assim, tudo que está ao nosso alcance, né, do ID, de sermos pessoas que têm o compromisso de anunciar o evangelho, né, significa boas notícias. O nosso Salvador Jesus, ele é uma excelente notícia. Nós precisamos nos rondar de boas notícias e anunciar para as pessoas, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida e que ele é a melhor notícia de todas que nós poderíamos ter. Não permita os espias ruins determinarem sua reação, porque Caleb, ele vai e fala, né, no meio de todo mundo dando aquele relatório ruim, negativo, ele fala, fez calar o povo, né? Então, tipo, cala a boca, gente, deixa eu falar aqui. Vamos subir agora e tomar posse da terra. Pensando positivo, pensando em ser empoderado para resistir e tomar posse da promessa de Deus. Muitas vezes nós damos ouvidos aos relatórios ruins e não nos posicionamos para dizer, cala a boca, pela força que há em Deus em mim, eu acredito na promessa do Senhor, né? Qual que é a sua decisão diante desse fato? Diante desse isolamento social, diante da pandemia, diante das suas decisões da vida, qual a sua decisão? Ver aquilo que foi prometido para você, né? Ver aquilo
que está escrito no Evangelho, nas boas notícias, boas novas para você. Ou ver tudo de negativo, tudo de ruim, ser ingrato no coração, ser murmurador. Porque já está escrito a nossa história completa. Já está escrito. Basta nós nos apropriarmos para vivê-las, né? Deus te dá uma visão do futuro para que você seja sustentado quando no presente as coisas não vão bem. Depois, quando você estiver no seu secreto, comece a ler a palavra e ver, né, aquilo que o Senhor tem prometido para as nossas vidas, os salmos maravilhosos, né? O tempo todo na palavra nós somos colocados como pecadores, com certeza. Mas Deus nos traz bondade, traz amor, traz justiça, traz tudo para o nosso coração, para que nós sejamos sustentados no presente, para que a gente tenha esperança, né? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Lembra, não importa a notícia, a história já está escrita. Como já estava escrita, Deus já havia falado para Moisés e o povo 170 vezes escrito, registrado, sobre a terra que eu darei a vocês. E mesmo assim, 10 homens resolveram duvidar, porque viram o perigo iminente na sua frente. Encha sua mente do que Deus diz sobre você. E Ele diz muitas coisas, mergulha na palavra, entende um pouquinho, veja que é sobrenatural aquilo que Ele tem para você. Mova-se pelo que você crê e não pelo que você vê. Aquele que me guarda nunca dorme. Eu creio nessa palavra. Eu não posso ver, mas eu creio. Escolha apropriar-se do que Deus já te deu pela fé. Tenha uma fé racional, tenha uma fé baseada na palavra, na vida de oração e na vida em santidade com o Senhor. Mas não perca a fé. Não confie em si mesmo. Nós não podemos, em hipótese alguma, esquecer daquilo que Deus é e representa para a nossa vida. Amém? Já está escrito, a história já está escrita a hora que isso vai acabar, né? Essa pandemia, a hora que isso vai acabar, já está escrito a hora que vai acabar o seu sofrimento, já está escrito outros sofrimentos que virão, já está escrito a história completa. Basta ter fé e acreditar naquilo que o Senhor deseja para os seus filhos, né? Com muita misericórdia, com muito perdão, porque nós somos falhos, nós vamos falhar muitas vezes, mas Ele é amor e misericórdia e vai continuar sendo, né? Por milhares de gerações. Porque Ele era, Ele é e sempre há de ser. O único Deus, né? O Deus vivo, o Deus que nós devemos acreditar, que escreveu a nossa história. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua noite. E semana que vem nós estamos aqui com a parte 4.